primeiro tema dessa discussão é o acontecimento do Rio de Janeiro, né, onde numa manifestação pela redução do preço da passagem, no meio de uma repressão policial intensa, um cinegrafista da Rede Bandeirantes morreu por uma explosão que acabou sendo identificada, entre aspas, pela imprensa e pela polícia como sendo um rojão atirado por um manifestante. Esse acontecimento, ele envolve uma série de problemas políticos importantes que a gente tem que analisar. Bom, primeiro é a manipulação, né, policial, judiciária do fato, apoiada pela imprensa, onde as versões contraditórias, que no começo não eram tão contraditórias assim, porque várias pessoas que estavam muito próximas do acontecimento denunciaram de imediato que ele havia sido atingido por uma bomba de gás da polícia militar. Né? Nós sabemos que essas bombas elas são mal feitas, têm defeito de fabricação e explodem mesmo de maneira perigosa, apesar de serem consideradas armas não letais. Depois, com a repercussão negativa do fato, logicamente, né? Porque uma morte pela repressão policial causaria uma comoção muito grande, começaram a aparecer outras versões onde manifestantes teriam lançado a bomba. Essas versões também continuaram sendo obscuras, né? Nada foi comprovado, a própria imprensa, na tentativa de encobrir o fato, não conseguiu demonstrar quem era a pessoa que teria atirado tal rojão, por que teria atirado, etc. e tal. E finalmente a polícia brasileira, né, com seus métodos tradicionais, conseguiu duas confissões. Né? Porque vocês sabem, o Brasil é o país onde todas as confissões são verdadeiras. Né? A pessoa entra na delegacia e ela só fala a verdade. Todo brasileiro sabe disso daí, sabe que não há confissões falsas, as pessoas se apresentam voluntariamente à polícia, né? As pessoas confiam no sistema policial e judiciário, acham que passar um tempinho na cadeia é uma coisa boa, salutar, que vai regenerar eles. Na falta de um, apareceram duas pessoas confessando, e confessaram tudo. Curiosamente, todo mundo destacou o fato. O advogado dessas pessoas é o advogado das milícias do Rio de Janeiro, ou seja, é um advogado ligado à própria Polícia Militar. Esse conjunto de acontecimentos constituiu uma farsa grotesca. Uma das farsas mais grotescas que o Brasil, que está cheio de farsas judiciais, muito grotescas, já viu até hoje. E ela é grotesca por um motivo muito claro, porque ela é uma improvisação política. Todo mundo foi pego de surpresa e teve que ajustar a história na hora, para que a história corroborasse um determinado ponto de vista político, que é o ponto de vista de que os manifestantes são violentos. E precisariam ser duramente reprimidos. Bom, esses fatos, né, eles deram lugar a todo um debate político, que é muito importante assinalar. A direita nacional, principalmente a imprensa de direita, está pedindo aí as mais severas penas para as pessoas que se manifestarem violentamente. Quer dizer, é visivelmente um ataque contra a liberdade de manifestação. Logicamente que algumas pessoas despolitizadas podem acreditar que essa colocação ela é justa e normal dentro da lei. Quer dizer, você pode se manifestar desde que não haja violência, mas uma manifestação popular que envolve milhares de pessoas, ela não tem como dar garantia a ninguém que ela vai ser pacífica. Então, falar que a manifestação só pode ocorrer se for pacífica, significa que você não vai permitir que essas manifestações aconteçam, porque quem vai dar essa garantia? Isso sem falar, né, vamos falar aqui um pouquinho da repressão policial que acompanha todas as manifestações. As manifestações são manifestações.
a legitimidade não está dada pelo fato delas serem pacíficas ou não serem pacíficas. A legitimidade delas está dada pelo fato de que elas têm um intuito político e nada mais. Se no meio da manifestação pessoas brigam, um outro setor agride a manifestação, bom, aí caberia apenas à justiça ver os efeitos da manifestação. Se um indivíduo isolado fez uma determinada coisa, a justiça teria o direito, né, de julgar esse indivíduo e tudo mais, mas não a manifestação em si de forma nenhuma. Porque julgar a manifestação é proibir o direito de manifestação. Um aspecto importante desse problema foi a adesão em bloco, e esse eu acho que é uma questão chave da análise, dos intelectuais e figuras de proa, blogueiros, jornalistas ligados ao PT, que apresentaram a seguinte versão, que a manifestação é um ataque contra o governo do PT, que é um ataque feito pela extrema-direita, organizado pela extrema-direita, pela oposição e pela extrema-direita, como acontece na Venezuela, que os black blocs seriam mercenários pagos pela extrema-direita para atacar as manifestações. Bom, essa versão, logicamente, né, para todo mundo que tem participado das manifestações, que sabe o que acontece, ela é totalmente falsa. As manifestações não são de extrema-direita. Elas começaram com a luta pelo passe livre, onde toda a participação era de gente de esquerda e dos movimentos populares. A maioria das manifestações, elas foram feitas pelos movimentos populares e pela esquerda, com a participação de sindicatos, associações de bairro, movimentos estudantis e tudo mais. Isso é totalmente falso. Os black bloc, que ninguém sabe exatamente quem são os black blocs, porque a imprensa também adquiriu, a imprensa e todo mundo adquiriu o hábito de que todo mundo que aparece numa manifestação com capuz preto é black bloc. Como se só um black bloc, com carteirinha de black bloc, diploma de black bloc, pudesse entrar numa loja de roupa e comprar um capuz preto. E colocar um pano preto na cara. Isso é totalmente absurdo. Logicamente, né, que nas manifestações há infiltração policial. Isso aí não pode ser descartado de maneira nenhuma. Sempre houve no Brasil, sempre haverá. Agora, que os black blocs que participaram das manifestações iniciais sejam mercenários de extrema-direita é uma falsificação grotesca desses elementos do PT acompanhando a direita. Qual é o fundo dessa colocação do PT? Os integrantes do PT eles fazem várias confusões que são não apenas profundamente reacionárias, contra-revolucionárias, como elas são prejudiciais, inclusive, para o próprio PT. Em primeiro lugar, eles confundem o governo Sérgio Cabral com o PT. Sérgio Cabral é um aliado do PT, um aliado de conveniência na política super oportunista do PT de se aliar com a burguesia para conseguir uma base para governar o país, supostamente para fazer reformas, embora a gente não tenha visto quase nada dessas reformas, a não ser muito pouca coisa. E aí, pelo fato da pessoa ser um aliado do PT, ele já virou de esquerda, o que é uma bobagem. Porque toda uma parte da base parlamentar, política, partidária de sustentação do PT é de direita e é muito mais aliada da direita do que do PT. O caso do Rio de Janeiro com o Sérgio Cabral é um caso típico. O Sérgio Cabral não se diferencia em absolutamente nada do governo do Alckmin em São Paulo e do governo do PSDB em Minas Gerais. Então, quer dizer, defender um governo como esse contra as manifestações não só é uma política contra-revolucionária, como é um erro político grave. Inclusive considerando-se, né, que o próprio PT do Rio de Janeiro acabou rachando com o Sérgio Cabral, porque considera, os militantes da base do PT do Rio de Janeiro, todos eles consideram que, independentemente das vantagens que essa aliança possa trazer, o governo é um governo de direita. É o governo da repressão nos morros, é um governo antipopular, é um governo de repressão, um governo de ataque às condições de vida da população e tudo mais. Esse é o primeiro erro.
O segundo erro, que também é uma política contra-revolucionária, é que o PT, assim como todos os partidos nacionalistas acreditam, ele acha que a esquerda no governo, a esquerda burguesa, a esquerda oportunista, será defendida pela legalidade e pelos instrumentos do regime político burguês. Por isso eles falam contra a violência nas ruas. Eles acham que se você reprimir a direita, o que eles acham que é direita, a polícia militar, a polícia federal, o exército, estará ao lado da política do PT, defendendo o governo do PT. Esse é um absurdo. Mostra o nível de confusão que existe dentro do PT. Né? O mais provável de tudo é que, num momento de crise mais aguda, a polícia, o exército, a polícia federal, etc. e tal, sejam os primeiros a se empenhar em acabar com o governo do PT se a burguesia internacional julgar que isso daí é uma coisa absolutamente imperativa e necessária. É o mesmo erro que está sendo cometido na Venezuela. Na Venezuela, o governo Maduro, ele tem uma política de pacificação social. Né? Então a gente vê a extrema-direita fascista nas ruas, mobilizando os estudantes, que são estudantes de classe média alta, não vamos nos enganar. A direita domina as universidades particulares de Caracas, isso é muito conhecido já há muitos anos. São filhos da burguesia, não são nenhum proletário, nenhum explorado que está na rua. Né? É a burguesia de carne e osso que está na rua, a juventude burguesa. A direita explora esse movimento contra o governo. Tá? E o que acontece? As comunidades, as chamadas comunidades bolivarianas, que são, na verdade, milícias armadas que existem nos bairros populares das grandes cidades, saíram à rua para enfrentar, né, mano a mano, a extrema-direita. E, logicamente, o que acontece? Vocês imaginem, por exemplo, se a extrema-direita do Rio de Janeiro, de São Paulo, sai na rua e a favela armada vai para o mesmo lugar para enfrentar essa direita. Vai ocorrer um massacre da direita, lógico. A não ser que a direita seja ajudada pelo exército. Por isso o Maduro interveio e ele tem uma política que é de pacificação e desarmamento. Ele quer desarmar essas milícias. Porque, logicamente, o governo nacionalista, mesmo atacado pela direita, ele considera que as milícias são uma ameaça. O PT está esboçando a mesma política no Brasil. E essa política conduziu já milhares de vezes no passado à vitória da direita. Porque as instituições, na hora H, elas pendem para onde o grosso da burguesia se inclinar. Né? Os setores da burguesia que apoiam esses governos são vacilantes, estão apoiando o governo com muita reserva, muita ressalva, e não vão apoiar a fundo. Né? As experiências são as mais variadas. A mais conhecida é do Salvador Allende, que mandou desarmar os operários na véspera do golpe, né? Em nome de uma política de pacificação, e aí o exército foi a única força armada dentro do país, deu o golpe com a maior facilidade, sem esforço nenhum. Então, é importante que a gente tenha esse quadro, e é importante, logicamente, definir uma política diante disso. Né? Nós estamos vendo o que acontece na Ucrânia, onde a extrema-direita abertamente fascista, antissemita, tudo, sequestrou as manifestações que foram feitas por uma classe média pró-imperialista no começo. Né? Porque na Ucrânia as manifestações começaram com uma classe média que queria... eles acham que se eles entrarem na União Europeia, não é que os bancos vão sugar até a última gota de sangue deles. Entrando na União Europeia, eles entram num clube, então eles vão ter um padrão de vida francês, alemão e tal. Tem essa ilusão, né? De uma parte da classe média mais rica, da burguesia ucraniana. Eles começaram com um negócio pacífico, mas aí o imperialismo viu que isso aí não levava a lugar nenhum e organizou a extrema-direita fascista, abertamente fascista, com grupos que defendem inclusive a ocupação da Ucrânia pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Defendem abertamente essa ocupação nazista,
sequestraram a manifestação, tomaram conta do negócio e praticamente derrubaram o governo, que agora aceitou antecipar as eleições pela pressão que esses grupos fizeram na rua. O governo ucraniano ficou totalmente na defensiva. Ele não teve força política, nem ele nem os russos tiveram força política, por exemplo, para colocar o exército na rua. Porque vamos ter claro, colocasse o exército na rua e pronto, tirava esse povo da rua em 5 minutos. Eles colocaram uma polícia lá que, se a gente assiste os vídeos da Ucrânia, mais apanhou do que bateu. A gente, inclusive, precisaria importar essa polícia para o Brasil para a gente poder bater um pouco na polícia nas manifestações, porque o que esses caras têm talento para apanhar na Ucrânia não é brincadeira. Então, quer dizer, nós temos todo esse panorama internacional. A direita é uma ameaça, né? Há uma parte da esquerda pequeno-burguesa que é alucinada e não vê a extrema-direita como uma ameaça, mesmo agora com os acontecimentos na Venezuela, mesmo com os acontecimentos na Ucrânia, mesmo com os acontecimentos na Grécia e tudo mais. Eles têm a mesma ilusão que tem o PT, que a democracia, como se fosse assim um ser sobrenatural, vai controlar a situação, coisa que não vai acontecer de jeito nenhum. Eles estão impulsionando uma política direitista. Eles não têm preocupação nenhuma com que as manifestações se delimitem claramente da extrema-direita. Então, a essa esquerda pequeno-burguesa e a esquerda pequeno-burguesa do PT, o que nós temos a dizer é o seguinte: a única maneira de enfrentar essa situação contra a direita, etc. e tal, é com uma política clara. Um programa claro, um programa que não seja o programa da direita, uma delimitação da direita. A esquerda não deve admitir a presença da direita nas suas manifestações. A esquerda não deve participar de manifestações da direita, né, porque a confusão é que leva ao predomínio da direita. Ele sequestra as manifestações porque começa aquele negócio cívico, como a gente viu na tentativa de sequestro das manifestações em São Paulo em junho. Vem uns idiotas com bandeira do Brasil, e que aí ninguém sabe quem é quem, porque brasileiro é todo mundo lá, salvo, sei lá, um argentino, um uruguaio, um alemão que tivesse, um chinês, um coreano que tivesse ali numa loja na Avenida Paulista. A maioria do pessoal é todo brasileiro. Então o que significa a bandeira brasileira? Nós temos que colocar claramente para o pessoal que a esquerda, seja ela trotskista, seja ela dos partidos, dos antigos partidos foquistas, etc. e tal, dos anarquistas, sai à rua com as suas próprias bandeiras. Fora a direita das manifestações, direita e esquerda não se misturam. Nós não queremos lutar contra o governo do PT, nem contra nenhum governo junto com a direita. A direita luta lá e a gente luta aqui. Nós não queremos nada com a direita. E o programa tem que refletir, né, os interesses e as aspirações do povo. Nós não devemos sair na rua com aspirações vagas que levam a que ajudam essa confusão. Por exemplo, contra a corrupção, com a palavra de não vai ter Copa. É preciso ter um programa definido de reivindicações, né? Há movimentos, por exemplo, da Copa, que apresentam, que falam... Movimento por uma Copa Popular, que apresenta reivindicações, não as remoções, né? Não as áreas que a FIFA designou como área de segurança, não a repressão durante da Copa, fim da polícia militar, um programa com o qual, digamos assim, grosso modo, a gente concorda. Agora, sair por aí falando não vai ter Copa sem programa nenhum, isso é ajudar a direita. É preciso que haja um movimento que reivindique transporte, que seja contra as remoções, não só as anteriores da Copa, mas as que vão acontecer nas Olimpíadas, que defenda o interesse do povo e não coisas abstratas. Quer dizer, é preciso ter uma política clara diante dos acontecimentos. É preciso ter claro que o Brasil vive no mundo, que se a direita ela está crescendo em toda a Europa, ela vai crescer aqui, ela está crescendo aqui já, na verdade. E que a esquerda não deve dar guarida à direita. A esquerda deve combater o PT
mas com os métodos da esquerda, dos trabalhadores e dos movimentos populares, e não com qualquer método. E certamente a esquerda não pode se deixar confundir com a direita. O que nós estamos falando aqui não é esquerda revolucionária, não estamos falando apenas do PCO. Estamos falando de todos os setores que têm alguma ligação com os movimentos estudantis, populares, operários de esquerda. Né? É uma política para todos. E, acima de tudo, para concluir, formar, né, uma frente única para enfrentar qualquer atividade agressiva, violenta dos fascistas na rua, respondendo na mesma moeda, respondendo à altura e, se possível, respondendo com maior agressividade do que a agressividade que eles colocarem na rua. Nós não devemos esperar que a esquerda que a direita se organize e consiga aparecer aí com deputados e gente na rua para contra-atacar. Tem que contra-atacar agora. Se a direita ainda é desorganizada, ainda não tem peso, e eu acho que muita gente subestima o peso que ela tem, de qualquer maneira, o momento para contra-atacar é agora, e não depois que a vaca for para o brejo. Não adianta fechar a porteira depois que a boiada sumiu. Você tem que fechar a porteira antes da boiada sumir. Quer dizer, vale, né, a sabedoria popular. Melhor prevenir do que remediar.